Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Vamos dar início ao Café Paliativo Integrativo, evento promovido pela ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, em parceria com o CREMERNE, com o objetivo de fomentar os cuidados paliativos em nosso estado, discutindo as necessidades locais, ampliar as ações de educação e aproximar esse importante tema da sociedade, através dos profissionais da saúde. Neste momento, formaremos a mesa convidando o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, o Dr. Marcos Antônio Jacome da Costa Brito. Oliveira, neonatologista, preceptor da UNB e secretário-geral da diretoria da ANCP. Convidamos a doutora Thaís Gonçalo, terapeuta ocupacional e vice-diretora da ANCP. Convidamos a doutora Isadora Silva de Oliveira, generalista paliativista. Convidamos a psicóloga Silvana Cavalcante Vieira, diretora da agência Lar e Cuidar, cursos. Podem sentar. Com a palavra, o presidente do Conselho Regional de Medicina, doutor Marcos Jacome, que vai dar boas-vindas. Boa noite a todos presentes. Então, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte tem uma satisfação muito grande de estar sendo o ambiente dessa atividade proposta hoje de noite, que é tratar de um tema muitíssimo importante para todos nós que aqui estamos, mas muito importante também para toda a sociedade, para toda a assistência à saúde da nossa população. Então, abrimos as nossas portas com o interesse de que esse tema seja bastante difundido. Estamos inaugurando também a volta da atividade da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do Conselho de Medicina. Tivemos há pouco tempo uma reunião com alguns profissionais que vão levar à frente o que foi trazido de exemplo pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos para fazer um núcleo Academia Potiguar de Cuidados Paliativos, que em breve estará com sua atividade iniciada. Então, sejam todos muito bem-vindos. Teremos atividades agora muitíssimo importantes, com a participação dos nossos convidados da Academia Nacional, que farão umas falas de orientação sobre esse tema, e na sequência a nossa palestra da noite, para nos brindar com um tema tão importante como cuidados paliativos na esclerose lateral amiotrófica. Então, sejam muito bem-vindos e uma boa noite a todos. Convidamos agora, passamos a palavra para a doutora Thaís Gonçalo, vice-presidente da ANCP. Se quiser. Eu prefiro um pouco mais de mobilidade. Eu sou terapeuta ocupacional. Gente, boa noite. É um prazer a gente estar aqui novamente no Rio Grande do Norte, né? Trazendo mais um espaço aí de fomento do cuidado paliativo. E no momento que a gente está fazendo esse movimento de crescimento, né? Para dentro dos estados, para dentro dessas realidades locais. Então, acho que é um momento super importante. Queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer o convite, agradecer a iniciativa, né, de propor esse evento, que a gente pretende, né, e sugere que faça parte do calendário aqui no Rio Grande do Norte, né, que a gente possa hoje contar com espaço na capital, mas que ao longo do tempo a gente consiga ir interiorizando as ações, né, fazendo com que ele alcance outros cenários aqui.
Então, acho que a gente, enquanto diretoria atual, né, da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, tem tido o prazer de compor esse movimento de crescimento, né, de conseguir estruturar e fazer acontecer. E para a gente tem sido muito rico, né, de ver esse movimento acontecer. Então, muito obrigada pela participação de vocês e deixa eu só entender como é que a gente vai fazer. Passamos a palavra para o doutor Neulândio Francisco de Oliveira. Eu ia perguntar se a gente já poderia colocar a apresentação direto. Sim, Aí a gente podemos pode- só desfazer a mesa para ficar mais Tá confortável. ótimo. Então, só para dar boa noite para vocês, dizer que é um prazer estar aqui. Eu fiquei com a curiosidade. A gente já realizou o primeiro Simplecare e o segundo Simplecare. E a gente fez também um café integrativo também, né, lá no primeiro ano desse trabalho. Quem está aqui pela primeira vez? Quem está vindo a um evento pela primeira vez? Que bacana, né? Então, novas pessoas aderindo ao movimento, isso é super importante. E quando a gente for fazer a apresentação ali de alguns detalhes, né, das orientações da Academia Nacional, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Então, muito obrigado pela presença de vocês, dizer que a Academia Nacional fica muito feliz de participar mais uma vez desse evento aqui em Natal. Podemos desfazer a mesa e os palestrantes já podem dar início. Bom, quer me engessar mesmo? Que avança é o de baixo. Isso. Pois bem, a gente queria trazer, enquanto Academia Nacional, muito mais boas-vindas, né? E um panorama geral do que está sendo construído, de quem é a academia, do que é que a gente está propondo que alcance os estados. Então, o café paliativo integrativo, ele é essa marca aí criada pela NCP com o objetivo de fomentar o cuidado paliativo local. Então, estimular que mais pessoas participem. É legal ver que muitas pessoas estão aqui pela primeira vez, né? Então, se a gente tiver isso aqui outras vezes acontecendo, isso fazendo parte do calendário, já deixo aqui a provocação, né? Para que mais e mais pessoas tenham essa oportunidade e possam alcançar também esse lugar. Então, o café, e lógico, eu vou ter um problema com a tecnologia, né? Então, enquanto Academia Nacional de Cuidado Paliativo, a proposta é sempre incentivar, né, não somente os espaços de prática, mas os espaços dedicados à educação. Então, acho que educação talvez seja esse eixo central, que todo momento de compartilhamento como esse aqui vai, de alguma forma, plantar uma sementinha, né? Alguns professores estão por aqui e sabem da importância da gente ter iniciativas como essa. E aí é o que a NCP sempre busca incentivar. Então, a gente atua também pelo reconhecimento de especialidades. Eu acho que isso é um ponto que é muito importante tratar, e aí eu queria que Chico compartilhasse sobre isso em relação à medicina, mas que há um movimento todo acontecendo também para todas as categorias profissionais, certo? Então, à medida que a gente vai facilitando esses espaços, articulando os conselhos de categorias de classe, a gente vai fortalecendo, né, esse conjunto, esse coletivo, e dando força para que cada um dos seus conselhos possam desenvolver, né, seu mecanismo de reconhecimento de especialidade. Isso já foi alcançado na enfermagem, a prova esse ano vai para o 3º ano, né, de prova de reconhecimento de título, né, de especialista em cuidado paliativo na enfermagem. A gente já tem portarias, tanto na nutrição quanto na fisioterapia, essas ainda sem prova de título, e toda a discussão tem acontecido dentro dos outros conselhos de classe. Uns com caminhos já mais delineados, outros com desafios a serem cumpridos, mas esse movimento ele está sendo levado, né, paralelamente em todas as categorias. E o movimento na medicina ele é um pouquinho diferente, né? A gente está saindo de uma área do reconhecimento enquanto área de atuação para o reconhecimento enquanto especialidade.
Na medicina a gente tem uma diferença, né, do que é especialista e tem título de especialista e do que é área de atuação. O cuidado paliativo hoje ainda é uma área de atuação e o maior desafio talvez é porque são duas instituições que participam dessa discussão, né, tanto o Conselho Federal quanto a Associação Médica, a AMB, e dentro da AMB existe um conselho que é quem define e aprova a titulação, né, para especialista e não apenas para de atuação. E o fato, né, do cuidado paliativo ser uma especialidade que trabalha dentro de uma considerada área interdisciplinar e não especificamente médica, foi um dos pontos para a gente ter algumas conversas, né, vamos dizer assim, bem complexas, para que o entendimento fosse que não é o fato de se tratar de uma especialidade, ou melhor, de um trabalho interdisciplinar, que impossibilita, né, uma especialidade médica. Agora que o tempo de residência aumentou, agora que a estruturação curricular, né, tanto na graduação quanto nas pós-graduações lato sensu, estão mais consolidados, o caminho ficou mais aberto e agora é um momento muito favorável. Eu acho que bem breve a gente vai ter uma autorização, vamos dizer assim, né, para se tornar especialista, né? Acredito que não passa desse ano, né? Então todo esse movimento é positivo. Então, tudo isso vem ajudando, né, a compor um cenário em que haja a constituição, sim, da política, que ela foi publicada esse ano, né, graças a Deus, e muito trabalho que houve aí no meio do caminho, mas que, de fato, ela consiga ser implementada, né? E para isso, o reconhecimento dessas categorias profissionais é um desafio que a gente tem pelo caminho, né? Porque quem serão essas pessoas que vão compor as equipes de cuidado paliativo? Quantos especialistas a gente tem hoje? De que maneira esses especialistas estão sendo reconhecidos? Então, buscar esse lugar de reconhecimento de especialidade é fundamental para que a gente estimule, né, e componha e ajude a compor um cenário com competência técnica para fazer o cuidado paliativo da forma como a gente não somente acredita, mas como ele precisa ser feito, né, ser entregue. Então, a Academia Nacional de Cuidado Paliativo ela busca essa uniformidade, né, numa prática que seja de reconhecimento, mas que também seja de garantias de qualidade na realização dessa assistência. Então, é um caminho árduo pela frente, mas que estamos trabalhando aí, né, e é o trabalho de todos nós, enquanto profissionais de saúde, né, que trabalham a área que está sendo exaltado agora, né, chegando à política, com reconhecimento de espaços, né, com garantias de que a gente agora olha para um lugar único efetivamente e que isso vai poder nos disponibilizar, né, o mecanismo de pagamento disso também, né? Então, para que a gente possa ter os códigos de pagamento, né, que são direcionados para o financiamento. Então, são coisas que são extremamente importantes e estruturais para que ele seja efetivamente realizado. Então, a gente está aí com... Aqui está até defasado, a gente estava com 1.200 associados neste momento aqui, mas a gente está em ano de congresso, né? Então, esse número muda o tempo inteiro. Então, em ano de congresso, esses 1.200 que foi no mês passado, hoje já são 1.500 pessoas. Então, a gente talvez seja, hoje, uma das associações, né, de especialidade mais robustas, né, mais volumosas, digamos assim, em número de associados. E isso precisa nos trazer algo, né? Precisa fazer com que a gente alcance esses lugares, que é o melhor exercício da profissão. E a gente não pode sair daqui deixando de convidá-los para o nosso congresso em novembro. E está pertinho aqui da gente, será em Fortaleza, certo? A gente conseguiu trazer, depois de passar frio em alguns lugares, a gente conseguiu trazer para o Nordeste. Então, teremos aí em novembro, dos dias 13 a 16 de novembro, uma oportunidade da gente acompanhar uma grade científica que tem sido trabalhada arduamente para trazer o melhor que a gente percebe, né, acontecendo no cenário
do cuidado paliativo, né? E mundial, porque esse é um evento que ele não é somente, ele é um congresso brasileiro de cuidado paliativo, mas ele é um congresso que traz, eu disse que eu ia ter problema com a tecnologia, que traz o cenário também de outros países. A gente tem convidados internacionais. Então, é a oportunidade da gente congregar, né? De estar junto, de participar de um espaço em que a gente vai ter aí pessoas de relevância nacional, outros profissionais de relevância mundial, mas todo mundo junto por um propósito que é único, que é de fazer ciência, da gente desenvolver as competências técnicas, oportunidade de network. Então, acho que é um evento imperdível. Eu deixo aí o convite para vocês e vou deixar Chico reforçar o convite, que é para ele trazer um pouco mais de ênfase do que eu convidando. É bem legal. O congresso está com uma programação bem diversificada, bem interdisciplinar, né? Pessoas de áreas diferentes, trabalhando temas diferentes e indo de mamando a caducando. Então, a gente está trabalhando questões, inclusive com obstetras em uma mesa e passando desde a neonatologia, todo os ciclos de vida contemplados, né? Com atividades também diversas, não apenas palestras, mas alguns momentos de conversa com especialistas, com grupos menores. Vamos ter também alguns momentos de autocuidado e de trabalho de cuidado com a equipe para que a gente possa descomprimir um pouco, não vivenciar apenas um momento puramente científico, mas também de se cuidar e de aprender como a gente pode cuidar das nossas equipes, né? Então, vai ser bem interessante poder agregar esse povo aí. A nossa expectativa é bem positiva com o evento do Ceará, porque o último congresso, né, que foi em Curitiba, estava recém-saído daquele período mais crítico da pandemia, então não foi um congresso que levou muita gente, né, para Curitiba. E o anterior tinha sido em BH, aí sim, um congresso muito grande, com 3.000 pessoas, e a gente quer que o Fortaleza bata esse recorde de 3.000 pessoas, né? Então, agora a gente está se aproximando, né? O congresso é em novembro, então faltam aí mais ou menos 4 meses, mas a gente já está se aproximando de 1.300 inscritos. Então, como o pico de inscrição geralmente é dentro dos 3 meses, né, para o evento, então a gente acha que vai ser bem possível bater o recorde de BH. E aí contamos com vocês para fazer essa força aí, para que a gente consiga, enquanto profissionais da área, né, aumentar esse movimento e agregar isso aí que a gente pretende fazer, que é garantir a instituição da política na prática e não apenas no papel, né? E, para isso, a gente tem aí a proposta, a possibilidade de fazer inscrições que sejam em grupo, né? E existe descontos progressivos para isso. Tem? Descontos que sejam progressivos, as palestras, submissão de trabalhos, para a gente não esquecer que todo mundo aqui está fazendo, e para ganhar luz é importante que vocês levem, apresentem seus trabalhos, e as possibilidades de formar grupo, que é isso aí, né, para vir com a gente. Então, de forma progressiva, grupos de 10 pessoas, 10% de desconto, grupo de 20 pessoas, 20% de desconto, 30 pessoas, 30% de desconto. 40, não, parou no 30, tá? Se tiver 40, 50, vai entrar nos 30%, porque, no final das contas, também precisa acontecer o congresso, não é verdade? Mas, lembrando que associado também tem um valor diferenciado, associado da NCP, e eu aproveito esse momento para estimular a associação, né, de todo mundo aqui. Então, hoje, o Rio Grande do Norte conta com 33 associados da NCP. Então, a gente quer trabalhar para aumentar esse número, e eu tenho certeza que todo mundo aqui que for para o Congresso vai buscar essa via também, para ajudar a construir esse espaço que vai ser o da nossa estadual, aqui no Rio Grande do Norte. Então, deixo aí o convite. Estejam todos convidados, vai ser muito bom a gente poder fazer esse congresso acontecer no lugar que ocupou, né, o espaço no último Atlas do segundo maior número de serviços em cuidados paliativos, né? A gente ocupava o 3º no anterior, nesse último a gente subiu para o 2º lugar. Então, isso precisa aparecer aqui, aparecer nesses espaços que são de congregar essas pessoas. Então, serão todos muito bem-vindos, e é junto que a gente avança, né? Eu queria deixar só essa mensagem aí, final.
E eu gostaria de acrescentar, né, esse ponto que a Thaís tocou a respeito dessa transição, né, que a região Nordeste passou para ocupar esse segundo lugar em número de serviços no país. A gente estava conversando agora há pouco lá em cima sobre isso. E a gente passou a ter esse segundo lugar, né, em número de serviços, mas a gente precisa ir além disso e se apresentar e dar essa cara, né, não ter só o nome, mas ter a cara de segunda região mais atuante em cuidado paliativo no Brasil, né? Embora eu trabalhe em Brasília, mas eu sou daqui do lado, né, de João Pessoa, estou fora há 23 anos, mas minha família está toda aí, então eu estava lá até hoje de manhã para vir para cá e fiz minha formação entre João Pessoa, na UFPB, e a residência em Fortaleza. Então, vivo, né, nesse ambiente e acho que a gente precisa ocupar, sim, esse lugar, né, de serviços importantes, tanto a nível assistencial local, né, para os nossos pacientes, mas também de projeção nacional, para que as pessoas vejam a nossa cara e o tipo de trabalho que a gente faz, aquilo que a gente realiza. Então, ter pessoas novas hoje aqui nos dá a possibilidade de fazer crescer e o nosso intuito maior, como o doutor Marco falou, é criar a Academia Estadual de Cuidado Paliativo do Rio Grande do Norte, né? Ter a estadual aqui para que vocês possam trazer esse lugar para o Rio Grande do Norte de um componente dentro das unidades, né, da federação, que já tem a sua academia estadual, enquanto hoje a nacional ainda representa vocês e vai continuar representando, mas aí com a realidade de quem já tem a sua própria unidade, com o potencial de trabalhar isso para o interior do estado, coisa que a gente não tem o alcance, né? E vocês estando aqui, vocês terão esse alcance de trabalhar em Mossoró, em Caicó, eu sempre falo, né? As unidades, as cidades que têm escolas, né, da área de saúde, que têm as faculdades, tem maior potencial disso acontecer, porque os estudantes são molas propulsoras disso. As que têm serviço de residência também são outros ambientes que podem ser trabalhados para que isso seja muito forte, né? Então, quem vai fazer isso acontecer? Vocês, né? Então, só vocês podem tornar isso possível e para proporcionar, no final das contas, uma melhor assistência para o paciente que precisa. Então, a ideia é isso, é que a gente possa movimentar com eventos como esse, né, do Café Integrativo Paliativo, que outros momentos mais potentes aconteçam, como, se assim vocês desejarem, né, o que ainda é simpósio, de repente passar a ser o Congresso Potiguar, o Congresso Norte Rio-Grandense de Cuidados Paliativos, o ano que vem, e que se perpetue isso, né, com um crescimento cada vez maior. E, paralelo a isso, né, que os serviços daqui também aumentem em número e em qualidade à medida que o tempo vai passando, principalmente depois da instituição da política, né, que é uma coisa que Thaís estava falando e eu estava lembrando. A princípio, o Ministério da Saúde vai implementar a política pública a partir do desenho das macro-regiões do país. Então, olha como é interessante, né, porque as macro-regiões, elas vêm de acordo com o desenho da oferta de serviço do SUS, entendendo a atenção primária como ordenadora do cuidado, passando pela secundária e pela terciária, né, até chegar nos serviços de alta complexidade, e não necessariamente as equipes especializadas têm que estar na atenção de alta complexidade. A equipe especializada pode estar na atenção primária, incluindo aí a domiciliar, ou nas atenções secundária e terciária. Então, dentro dos serviços de vocês, independente de nível, né, assistencial no SUS, todos vocês têm papel importante nisso. Porque a gente não sabe em qual macro-região vão cair as referências de cuidado paliativo aqui. Então, é muito importante que vocês se organizem enquanto Estado para que os vazios assistenciais de cuidado paliativo que existem hoje deixem de existir. Isso vai acontecer da noite para o dia? Não. Mas a política é um marco importante para que isso aconteça daqui a um tempo, né? Eu sempre dou o exemplo de Portugal, que um dia não tinha nada de cuidado paliativo ofertado e 10 anos depois todo o território português tinha cuidado paliativo em todas as unidades de saúde para ofertar para os seus pacientes.
Então, não sei se a gente vai conseguir em 10 anos, viu? Mas que tem que começar, tem. E que tem que evoluir, também tem. Então é isso. Muito obrigado. A gente continua à disposição. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Alô, alô. Alô, alô. Olá, boa noite. Eu me chamo Silvana Vieira, eu sou psicóloga, sou diretora e gestora da agência Lá, uma agência para cuidador de idosos, também de uma escola que funciona virtualmente e presencialmente, chamada Cuidar Cursos, onde a gente faz curso, eu digo que não é uma escola, é um centro de formação em cuidados. E desde 2015 que eu fui laçada pelos cuidados paliativos, e o responsável disso foi o Dr. Neolânio, quando iniciei a expansão da agência Lá em Brasília. Nós temos algumas unidades em Brasília, Recife e Rio, e agora, 6 de julho, estou indo para Portugal para dar início à expansão lá. E Neolânio falando, eu digo, será que pode ter um congresso luso-nordestino? Não duvido nada. E é com muito orgulho, com muita satisfação que eu venho aqui hoje, não como psicóloga nem como gestora, mas como alguém que vive profissionalmente e que viveu na família afetivamente os benefícios. Cuidado paliativo não é sobre morte, é sobre vida. Eu estou falando da partida da minha irmã. Ela faleceu aos 64 anos, diagnosticada com ela. Foi um processo muito doloroso, foi um processo muito rápido. Do diagnóstico ao falecimento foram 2 anos e 2 meses. Ela faleceu agora, dia 8 de janeiro. Quero agradecer a presença dos meus pais, que estão aqui. Meu pai tem 86 anos. Ele está com probleminha de visão por conta da diabetes. Minha mãe tem 85, ativa, fez essa roupa aqui, que eu estou. Meu pai conta todos os dias, o dia que a minha irmã se foi. Todos nós vivemos isso, e ainda estamos vivendo. Vocês não imaginam a esculhambação emocional que nós estamos vivendo na família, porque a minha irmã, ela não era só uma irmã, uma filha, ela era a gestora e o grande elo de ligação entre todos os membros da família. Ela era aquela pessoa que fazia o movimento. E foi muito importante viver cuidados paliativos desde o diagnóstico, porque a gente pôde minimizar o sofrimento, e é com essa força que eu estou aqui, e é com essa força que eu estou avançando na empresa, na minha vida, e mobilizando tudo isso que está acontecendo. Então, Isadora foi a médica paliativista, a doutora Isadora, ela nos acompanhou também, e a ideia é que a gente possa falar um pouco dessa técnica, porque paliativismo não é só paixão, não é só, eu amo fazer paliativos. Não é isso. Paliativo, existe uma técnica, existe um procedimento, existe uma postura. E é sobre isso que nós iremos falar agora. Boa noite, gente. Eu me chamo Isadora, né? Eu sou médica paliativista, médica generalista também. Fui convidada por Silvana, né, para acompanhar a irmã dela, Solange. Não foi no diagnóstico, foi numa fase um pouco mais avançada da doença, mas eu cheguei no olho do furacão, né? Então, eu cheguei num momento assim que foi bem crucial, que a gente vai entender, porque eu vou falar sobre ela, né, como médica, vou falar sobre a doença, mas a gente vai entender o processo do que é ter a ela e como o cuidado paliativo pode ajudar, como ele pode impactar a vida dessa pessoa com a doença degenerativa, que a gente sabe qual é o desfecho, e impactar também a questão familiar, certo? Então, para começar, pode passar. Isso aqui é só um roteiro do que a gente vai conversar hoje.
essa apresentação, na verdade, ela é uma conversa, certo? Porque eu vou falar para vocês sobre a doença, vou falar sobre cuidado paliativo, mas eu e Silvana, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, porque é bem importante que, mais do que a doença, a gente fale sobre a vida, né? E sobre a vida de alguém que é muito importante para algumas pessoas que estão aqui. Então, o que é a esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA, né? A doença que muitos aqui devem conhecer pela história do Stephen Hawking, que viveu muitos anos com a doença. A doença ELA, né, a esclerose lateral amiotrófica, esse nome esclerose, ele é a mesma coisa de fibrose. E o que significa isso? Existe um neurônio, né, uma região dos nossos nervos, né, que é o neurônio motor, que ele é responsável pelos movimentos do nosso corpo. Movimento de fala, movimento de movimentação geral, de deglutição. Então, todo o movimento, né, toda a parte motora do nosso corpo, quem é responsável é esse neurônio chamado neurônio motor. E quem tem essa doença possui um distúrbio, né, que não, para algumas pessoas é um distúrbio genético, mas na maior parte das vezes não é algo genético, não é algo herdado, é uma falha mesmo genética que a pessoa pode ter, e que esses neurônios começam a esclerosar, começam a degenerar, começam a cicatrizar. E a pessoa vai perdendo, com o passar do tempo e com o avançar da doença, os movimentos. Tanto movimentos motores, né, que é questão de movimentação dos membros, perdem também a capacidade de engolir, a capacidade de falar, né? Chega ao ponto que, inclusive, a musculatura respiratória é comprometida, que é o que a gente vai falar mais na frente, que é quando a doença está mais avançada, né? Então, a ELA é isso, é uma doença do neurônio motor, é uma doença neurodegenerativa, ou seja, é uma doença em que o neurônio responsável pelos movimentos vai se degenerando, né? Vai perdendo a sua função com o passar do tempo, tá? É uma doença que, como eu falei, na menor parte é uma doença genética, a maior parte é um defeito que a gente pode ter e não sabe. A maior parte das pessoas tem essa doença na metade da vida, acima de 45, 50 anos, que foi o caso de Solange, e ela é mais prevalente nas mulheres. É uma doença que tem uma prevalência de 1 para 5, de homem para mulher. Ô, Isa, acho importante aqui falar como foi recebido esse diagnóstico. Imagine que Solange, aos 62 anos, super ativa, ela trabalhava comigo na empresa, ela organizava tudo da casa dos meus pais, que são idosos, como eu já falei, e foi bem complicado porque ela começou com a dificuldade no movimento de pinça, e desse primeiro sintoma até o diagnóstico foram 9 meses. Então, foram muitos diagnósticos errados, muitas intervenções que poderiam ter sido feitas de outra forma. Mas a gente se deparou com uma situação onde as pessoas não entendiam o que era a ELA. Então, foi bem difícil. E eu lembro que eu recebi o diagnóstico através do Dr. Marcelo Marinho, e eu já sabia, ele no exame já diagnosticou, eu pedi para ela ir à recepção. E aí falei, doutor Marcelo, por favor, eu sei que o senhor já sabe o que é, só me confirme. Há 15 anos eu trabalho com isso. Ele disse, realmente é ela, está no estado avançado, a língua já está tremendo e acho que vai ser um processo rápido. Eu dei o gota, ela voltou. E como é que eu ia dar essa notícia para os meus pais, para ela? E fiquei 2 meses para ela fazer os exames. Chegou o final do ano, a filha dela, ela tem uma filha que mora na Itália, um filho que mora em Brasília, e eu precisava reunir tudo isso, até porque financeiramente eu sabia que ia ser um outro desafio. Ela trabalhava comigo, não era aposentada ainda, e foi, de fato, bem doloroso. Então, eu esperei passar Natal, Ano Novo, e quando foi em janeiro, a gente voltou, e foi quando ela soube. E ela, desde o início, foi estudar o que era que viria pela frente. E ela falava comigo abertamente. Olha, quando eu começar a ficar assim, aí você não invente de fazer pitó no cabelo, fazer isso, fazer aquilo. E eu já fui me articulando para conseguir um arquiteto, porque não era só ela que estava com ela.
Não era só Solange e a doença, mas era toda uma estrutura familiar. Então, vamos colocar rampa, vamos organizar o quarto, vamos organizar o banheiro, vamos pensar na cadeira. Então, esse início é muito chocante para a família, é muito complicado. Eu imagino que se fosse alguém que tivesse grandes heranças, seria ainda pior. E foi assim que o diagnóstico ele foi recebido. Então, assim, Solange ela passou pela peregrinação do diagnóstico da ELA, porque não é um diagnóstico fácil de ser feito pelo médico. Ninguém olha para alguém e fala que tem ELA. Normalmente, muitas vezes é um diagnóstico de exclusão. O paciente ele começa a ter a fraqueza muscular, dores nas articulações. Já no estágio médio para avançado, começa o que a gente chama de fasciculações, né, que a língua começa a tremer, dificuldade na fala. E a maioria das vezes o paciente vai peregrinar num consultório do ortopedista, do clínico, e à medida que a doença vai avançando, que avança rápido, chega no neurologista e faz esse diagnóstico. Então, quando eu penso no diagnóstico da ELA, quando eu penso que alguém recebe esse diagnóstico, eu acho que talvez Solange e vocês, como família, receberam, na verdade, uma sentença, né? É isso que vem na minha mente, é uma sentença. Porque é muito impotente você dar um diagnóstico como médico e não ter uma opção de tratamento. Existe uma medicação chamada Riluzol, que é um medicamento, inclusive, entregue pelo Ministério da Saúde gratuitamente, mas é um medicamento que ele diminui a progressão da doença, ele não cura ela, né? Então, é uma doença neurodegenerativa sem cura. Então, eu imagino um livro. Nesse dia, Solange ela leu a última página do livro da vida dela, né? Então, o que o cuidado paliativo poderia oferecer nesse momento do diagnóstico? Já que a gente está falando que cuidado paliativo, já foi falado aqui que tem que ser ofertado de forma precoce, que seria isso? Ofertado no momento do diagnóstico. Como tem muita gente nova aqui, eu não sei se todos são familiarizados com o que é cuidado paliativo. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Doutora, mas o que é cuidado paliativo? E eu sempre, em qualquer oportunidade, vou falar o que é cuidado paliativo. Então, cuidado paliativo, gente, é uma abordagem de cuidado, uma abordagem feita de forma multidisciplinar, que visa aliviar sofrimento de alguém que enfrenta uma doença ameaçadora à vida. Então, eu acho que todos aqui já estão cientes que a ELA é uma doença ameaçadora à vida. É uma doença que vai progredir e vai progredir para a morte. Então, o cuidado paliativo ele vai atuar aliviando o sofrimento dessa pessoa que tem a doença, ela, mas também de todo o seu entorno, que é principalmente a família. Para o cuidado paliativo poder atuar no alívio do sofrimento, tem que ser avaliado o ser humano de sua forma integral. Então, para a gente poder abordar de forma integral, a gente tem que avaliar os níveis de sofrimento. Existe um sofrimento que é físico. Isso Solange tinha bastante. Solange ela assistiu à progressão física da doença, a fraqueza, os engasgos, né? Tentando se alimentar, a necessidade de se fazer uma gastrostomia, que é uma sonda que alimenta a pessoa, né? Então, ela percebeu a voz dela enrolada e a dificuldade que a gente tinha, que eu tinha na consulta também com ela, de entender o que ela estava falando, né? Então, ela se vê na cadeira de rodas, ela vê a dor, o cansaço, a fadiga que dava com ela. Então, assim, ela passou por todas as etapas e todos esses processos e ela sentiu, e todo mundo quem estava junto com ela assistiu, os sintomas físicos. Mas, desde o diagnóstico, já existia uma necessidade de cuidado, que é o sofrimento psicológico. Então, o cuidado paliativo ele pode ser ofertado precocemente, intervindo com a parte psicológica. Existia um sofrimento, e ela falou já, sofrimento familiar. Existe um luto com esse diagnóstico, como eu falei, uma sentença. Mas o luto prévio, né, ela nem morreu, mas já existia um luto. Porque todos os planos, todas as expectativas, agora tinham que percorrer esse caminho, que era o caminho da avançada doença. E a família participou disso. Existe um luto social. A primeira coisa que Silvana falou, ela não tem aposentadoria. Quem vai custear esse tratamento? Quem vai fazer isso? Quem vai cuidar dela quando ela estiver em cima da cama? A gente tem condições de ter um cuidador, de pagar um médico, disso e daquilo, ela tem plano de saúde, então isso pode gerar sofrimento social. Então, físico, psicológico, social, familiar. E tem um outro sofrimento, que ele é mais delicado, mas que não tem ninguém que não passe,
que é o sofrimento espiritual. Então, você receber um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa sem cura, eu acho muito difícil a gente não questionar o que é a vida, o que é a morte. Por que comigo? Por que não com Silvana? Por que foi Solange? Né? Por que comigo? Será que eu tenho culpa? Será que é um karma? Será que eu pedi? Será que isso é um plano de Deus? Não sei. Mas existe um questionamento espiritual associado e isso gera sofrimento. Então, o cuidado paliativo ele não é para ser ofertado só pelo médico. Ele pode ser ofertado por qualquer profissional dentro da sua capacidade, dentro da sua área, que tenha como habilidade aliviar algum tipo de sofrimento, tanto do paciente, né, da pessoa que vive com a doença, como também da família. Eu não participei do diagnóstico de Solange, né? Eu já comecei a acompanhar, ela já sabia que tinha ela já estava no estágio intermediário avançado. Quando eu conheci Solange, ela não conseguia mais andar, ela era dependente de uma cadeira de rodas, ela tinha poucos movimentos no corpo, a fala dela era uma fala muito difícil de entender, ela se alimentava bem pouco pela boca, a maior parte da alimentação já era pela gastrostomia. Mas uma coisa me chamou a atenção quando eu conheci Solange. Ela sabia o que era cuidado paliativo e eu acho que ela sabia mais de ela do que eu. Então, assim, ela dominava o assunto da doença dela. E a primeira coisa que ela falou para mim quando eu a vi, eu nunca esqueço, foi: eu não quero ser entubada. Ela disse logo isso. Ah, você é a médica paliativista? Eu não quero ser entubada. Aí eu, calma, deixa eu me apresentar, deixa eu entender sua história, deixa eu entender você, vamos devagar. E ela, eu sei, mas eu não quero ser entubada, eu não quero aquele negócio na minha garganta, não. E aí, ela já foi passando para mim algo que a gente vai discutir aqui, que são os seus valores, que são as suas diretivas. Então, a primeira vez que ela me viu, ela pensou, possivelmente, está aqui a pessoa que vai me defender. Está aqui a pessoa que vai entender as minhas vontades. Então, vamos dar seguimento aqui, né? Deixa eu ver. Então, em relação ao diagnóstico, a gente já explorou. Opa. E tem uma coisa interessante durante esse processo, como ela tinha muita consciência do que ia acontecer, então, depois que passou, né, e aí eu já entro no como viver com a avançada doença. Ela já sabia o que ia acontecer, e aí ela seguia todo mundo do Instagram e ficava se comparando com aquelas fases. E a gente conversava abertamente. Quando passou mais o diagnóstico, ela esmurrou parede, saiu andando só, e eu deixei ela aí, fui atrás, enfim. E a grande preocupação dela era com meus pais, porque ela achou que ela não esperava. E aí ela fez, eita, eu estou lascada, não estou de estar. Mas a gente pode ir aliviando, Solange, vivendo um dia de cada vez. E assim foi feito. Então, tiveram algumas coisas que foram muito marcantes. Por exemplo, quando chegou a cama hospitalar, acho que Isadora ainda não acompanhava. A gente foi, aos poucos, né, teve adaptação. Aliás, antes desse ainda teve quando a gente viajou para a Itália, que aí eu e ela já estava com dificuldade de caminhar, e a gente foi para que ela pudesse ver a filha, o genro, o neto, a neta. E foi uma viagem muito dolorosa, porque ela só piorava, ela ficou, eu saí para resolver algumas coisas em outros países, e quando ela voltou, a despedida foi crucial, porque ela sabia que nunca mais ia voltar para aquele lugar, né? E foi doloroso. Chegamos aqui, a casa já estava adaptada, semanas depois, vamos para a cama. E quando chegou a cama, aí ninguém aguentou. E eu, que supostamente era forte, também chorei, porque viu ela chorando, e todo mundo chorou, e acabou que sobrevivemos à troca da cama. E ela era uma pessoa que ela não era religiosa, ela era espiritualizada. Quem a conheceu sabe. Ela não tinha... ela era muito... Acho que o nome dela não foi à toa, era um sol. E não é porque ela tá longe, as pessoas... Para ser boa, você tem que morrer. No caso dela, a gente sabia que não era só eu que dizia. Onde ela chegava, as pessoas tinham muito carinho. Até hoje tem, inclusive. Tem foto dela nas redes de apoio que a gente foi descobrindo que são super importantes. Ela não gostou
dos grupos de apoio. Ela achou aquilo ali muito doloroso. Ela fez terapia no início, depois deu a vaga para outra pessoa, porque ela disse: mulher, eu já estou acostumada mesmo e tenho que fazer, bota para outra pessoa que está pior do que eu. E depois veio a cadeira elétrica, que foi a grande libertação dela. Só que foi um problema para a gente. Por quê? Porque essa cadeira elétrica era o carro Fórmula 1. E ela saía, ela adorava fazer compra no supermercado. E ela saía, ali a gente mora próximo à ABB, e ela saía desembestada até o Nordestão. E preocupava todo mundo, passando por buraco, era horrível. Fora que eu tenho uma agência de cuidadores e, de vez em quando, aparecia uma mensagem para mim, um vídeo que as cuidadoras não davam conta de correr atrás dela. E lá vai ela lá na frente, na cadeira, e as cuidadoras atrás. Olha, dona Silvana, eu estou aqui, tá vendo? Aí estou eu com a farda da agência e o povo dizia: olha que cuidadora irresponsável. E ela lá na frente, estirando o dedo para a cuidadora. Tivemos 40 cuidadoras nesse período, porque não era fácil. Ela, apesar de ser muito divertida, a minha mãe também se preocupava muito. É tão engraçado que outro dia a gente estava em casa e começamos a lembrar. Aí, mãe, bota uma música aí na Alex que lembre Solange. Vocês imaginam qual era a música? Tem Cabaré essa noite. Aí, lá vai ela toda torta, e era assim, ó, tem Cabaré essa noite. Aí lá vou eu, minha mãe, minha tia, chorando, dançando, lembrando de Solange, dançando assim, toda torta. Meu pai conta, se eu perguntar: pai, quanto tempo faz? Ele vai dizer 48 dias, só não diz as horas porque eu acho que ele não gravou. Mas para cada um, o luto é diferente. Então, viver o avançar da doença, ela fazia: olha, mãe, cuidado, viu? Eu aqui, ó. O papelzinho que ela usava para se comunicar tinha alguns palavrões que eram importantes para ela, né? Ela botava aqui assim, apontava. Então, a gente deu a opção, por exemplo, quando ela ainda tinha condições de falar, de Solange, vamos contratar a técnica que vai lhe ajudar a falar, você se comunicar. Não, não quero não. E a gente respeitou. Então, tudo foi respeitado. O velório dela, a gente conversava também, a cuidadora saía do quarto. Ela dizia: olha, você sabe como é que eu quero meu velório? Eu faço o seguinte, você mande queimar tudo, me creme logo, e mande as pessoas irem tomar cerveja e contar histórias sobre mim. Não precisa desse negócio de velório, não. Mas, como eu sei que mamãe e papai não vão aguentar isso, então faça do jeito que eles quiserem. Mas eu queria que fosse assim. E assim a gente fez, né? Assim, não mandou todo mundo ir tomar cerveja, mas a gente fez o velório tradicional por conta dos meus pais, mas ela sabia. E as pessoas, às vezes, ficavam com raiva de mim, que a cuidadora... Lá vinha a irmã dela, porque a gente conversava muito abertamente e ela gostava de imaginar como seria, parece que diminuía a dor dela, né, falar sobre esse processo, mas foi muito, muito difícil. Então, viver com a avançada doença é isso, é você ter consciência e se preparar, se é que é possível. Exatamente. Então, é bem importante esse tópico de viver com a avançada doença, porque a pessoa que tem ela realmente tem total consciência do avançada doença. Ela vivencia por completo todos os marcos que foi falado, né, de perdas de capacidade, de funcionalidade, os marcos da dependência, de uma pessoa ser totalmente independente e se tornar totalmente dependente de cuidados na sua total consciência. É difícil o avançar da doença, de enxergar no olhar da família o sofrimento, né? O silêncio, que fala muito também. Então, Solange, ela quebrou o silêncio da família. Eu acompanho outros pacientes com ela e existe, sim, esse pudor de falar da gravidade, de falar que a doença não tem cura, de falar sobre morte, de falar sobre planos. É como se falar sobre isso, de alguma forma, fosse acelerar ou antecipar um evento que a gente sabe que vai acontecer. Com Solange, não. Com Solange, desde o primeiro dia, ela deixou claro para mim: eu sei que eu vou morrer, eu sei que doença eu tenho e eu sei o que eu quero. Então, ela se empoderou, né, de um processo doloroso, mas muito forte de resiliência e aceitação da doença, para que ela pudesse ser, sim, a protagonista da vida dela, mesmo com uma condição de saúde tão difícil, né? Então, essa é a leitura que eu tenho de Solange como médica paliativista dela.
Então, eu cheguei nesse momento, né? Num momento muito delicado, mas eu cheguei para ajudar a Solange, né? O pedido de Silvana, a montar as diretivas antecipadas de vontade dela. O que seria isso? O paliativista, ele não tem só o papel, né, de cuidar de alguém que está no final da vida. Ele também tem o papel de antecipar eventos, né? Ele consegue acompanhar o paciente em todas as etapas de um adoecimento e, em certos momentos, são cruciais que se resgate os seus valores, as suas vantagens, o que é a vida para essa pessoa, o que é que ela quer que aconteça nos momentos em que ela não consiga mais responder sobre si e até o que ela quer que aconteça após a sua partida. Então, o profissional de saúde, o paliativista, ele tem essa habilidade de conseguir captar, né, essas informações que são cruciais na vida da pessoa e compartilhar isso com a família, né? Fazer um planejamento avançado de cuidados, que é um planejamento que vai acompanhar todos os marcos do avançar da doença. Então, com Solange, é muito importante falar isso, até porque não é só Solange, mas a gente vê isso nas pessoas que enfrentam a ela. Existe um medo muito grande em relação à traqueostomia. A gente vai discutir um pouco sobre esse marco importante, que é quando a pessoa que tem a ela não consegue mais respirar sozinha. A fraqueza muscular é tão intensa que a pessoa não consegue mais fazer movimentos de respiração e chega um ponto em que ela pode optar em ficar dependente de um ventilador. O ventilador mecânico, o BiPAP, enfim, ele vai fazer o papel de que a musculatura da pessoa não consegue fazer. E Solange deixou muito claro desde o primeiro dia que ela não queria enfrentar essa etapa da doença. Essa era a principal diretiva dela. Quer falar alguma coisa sobre isso? Na hora que a gente vai encarar o assunto, no dia que que a gente foi conversar, estava próximo ao Natal e parece que foi tudo feito muito coordenado com o universo, sabe? Porque os filhos dela vieram, foi depois de muitos anos, a filha dela mora mais de 15 anos na Itália, o filho do Banco do Brasil, em Brasília, também mora mais de 10 anos lá. Então, eu não lembro a última vez que ela conseguiu juntar toda a família dela. E, neste Natal, conseguimos. E ela dizia, eu só quero esperar os meninos irem e eu vou também. Eu fazia, e você acha que vai ser desse jeito? E o que é que ocorreu? Né? Chegou o momento da tão falada traqueostomia. E a gente precisou fazer uma reunião, e nessa reunião era eu, Isadora, a cuidadora, ela na cadeira de roda ainda, e meu irmão. E Isadora comentando, Solange, tal, vai ser assim. E aí, ela olhava para a gente, eu faço o quê? Os prós e os contras. Eu não queria que ela fizesse, porque eu sabia que ela ia sofrer tudo o que ela sofreu. Mas ela só queria fazer para esperar os filhos chegarem. E aí foi feito. E foi muito complicado, porque ela olhava e ela perguntou, e eu vou morrer como? E Isadora explicando, olha, eu vou ficar sufocada, eu vou ficar agoniada? Não, vai ser como aquela pessoa que coloca me lembro, o gás vira, e enfim, pode ser que você vá dormindo, imagine. E aí ela fez pelos filhos, pela família, para poder ter esse Natal. Mas assim, chorava eu, chorava ela, e ela olhava, eu faço o quê? Eu faço ou não faço? Perguntando com a comunicação. E nesse dia também foi bem chocante, porque acabou que todo mundo chorando, e outra coisa é que a gente não escondeu os nossos sentimentos. Né? A gente não fez vista grossa para o que estava acontecendo ali, naquele momento. Foi doloroso porque foi em casa. Tem os meus pais, como eu falei, que são idosos, e toda a família é uma família que tem confusão, que eu faço o quê, e é muito cacique mandando. E, nesse meio tempo, a gente teve até um episódio, não vou contar do bolo, porque senão não sou eu. Isadora veio de uma visita e levou um bolo e deixou em cima da cadeira. E aí, lá em casa, vou contar, mãe, tinha um monte de gente passando, voltando. Aí meu irmão pega aquela sacola, vai lá, eita, um bolo, bota em cima da mesa.
todo mundo senta e vamos comer o bolo, não sei o quê. Minha sobrinha que mora lá come o bolo, a Isadora liga. Sim, eu acho que eu deixei uma sacola com um bolo. Ô, mãe, deixou uma sacola. Eita, quem foi? Ela voltou. Aí minha mãe e minha tia se esconderam no banheiro porque não queria dizer que tinha. Olha, esse bolo foi horrível. Eu sei que eu consegui descobrir quem foi a pessoa que fez o bolo e a gente repôs o bolo depois de umas 2 semanas, tiramos no pau ímpar para ver. Mas, assim, são coisas que acontecem nesse ambiente familiar sofrido, dilacerado, fragmentado, que se a gente não enfrentar, não encarar, e o pior, as equipes de saúde não sabem lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação. É muito doloroso. E a gente tinha que fazer um trabalho educativo mesmo. Então, sobre a traqueostomia, gente, é bem importante, isso é uma dúvida até de colegas médicos que me abordaram em relação à questão de Solange. Solange, ela pediu, né, deixou dentro das suas diretivas que não queria ser traqueostomizada. Isso foi tentado levar para a família, em especial para os filhos, mas existia uma resistência muito grande dos filhos se aproximarem com esse tema, por medo mesmo, por uma certa negação em encarar o processo de terminalidade dela. Então, o que aconteceu foi o que eu menos queria, né? O que menos o paliativista quer é que, num momento tão delicado, exista sofrimento, dúvidas, e foi o que aconteceu, infelizmente, porque quando a gente foi percebendo a fraqueza se intensificando, ela não conseguia mais sair do BIPAP, eu disse para ela, Solange, agora chegou o momento, eu tenho como te ajudar a diminuir essa falta de ar, com medicações e tudo mais, mas a traqueostomia, você falou para mim que não queria, mas você quer discutir novamente isso? E ela falou para mim, me fale de novo os pós e os contras. E eu disse para ela, sem nenhuma opinião pessoal, disse para ela como ela viveria com a traqueostomia e que sem a traqueostomia a vida dela ia ser abreviada, porque em algum momento o corpo dela não ia suportar, mas que ia ser respeitada a sua vontade. E que a gente poderia cuidar dela até os últimos momentos sem que ela sofresse tanto. Mas, pela ansiedade, pelo medo, pela vontade de ver os filhos, ela optou por fazer a traqueostomia. E eu falava sempre para ela assim, né, Silvana? Não existe resposta certa, Solange. Não existe. É o melhor daquele momento. E a gente vai cuidar de você toda hora. Na verdade, ela nem optou por fazer, nem por não fazer. Lembra que você falou, Silvana, ela está muito na dúvida. Na dúvida a gente faz. Isso, porque assim, como não existia uma resposta certa, eu interpretei que o que ela queria era tempo. Ela queria tempo para decidir, tempo para processar, tempo para poder elaborar melhor tudo isso. Ela estava inundada de sentimentos confusos, o que é normal para alguém que está enfrentando a fase mais delicada da sua doença. Então, o tempo, quem iria dar era a traqueostomia. Ia chegar um momento que ela ia falhar, o corpo ia falhar e ia existir a necessidade dela ser entubada e tudo mais. Então, a gente, enfim, em conjunto, né, em família com ela, optamos pela traqueostomia, porque a gente saberia que era a forma dela ganhar tempo de vida, não foi qualidade de vida, e a gente vai falar sobre isso porque a qualidade foi para zero, mas foi tempo de vida, e foi tempo de vida para ela perceber o quanto ela não queria aquilo, mas principalmente para a família perceber o quanto aquilo ali não se alinhava nem a um pouco aos valores e princípios e o jeito Solange de ser. Né? Então, inclusive, a filha dela, né, trouxe um relato para mim, já ela depois de traqueostomizada, e ela disse assim, doutora, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que a minha mãe ia passar por isso. Hoje eu entendo o que você me falava. E hoje, se alguém que eu conhecer tivesse a doença, eu vou falar para ele não fazer isso. Né? Porque eu vejo o nível de sofrimento. E para encerrar esse ponto, é importante falar aqui, que, como eu falei, tem algumas dúvidas, né, de colegas médicos que falam assim, mas Isadora, então se você não oferecer a opção da traqueostomia, você vai deixar a pessoa morrer? Isso não é, né, acelerar a morte, isso não é eutanásia, não é nada disso? Não é, gente. Porque ela está caminhando o processo natural da doença. Então, quando o paciente entra em falência respiratória, simplesmente o corpo está fazendo o que a gente sabia que ia acontecer. Então,
o paciente, a pessoa que tem a doença, ela tem a opção e a autonomia de dizer de como quer viver a partir desse momento. Se quer que a doença faça o seu percurso natural, que é chegar à falha total e assim, morrer, ou se quer fazer uma via artificial de viver, que seria uma traqueostomia e viver dependente de um aparelho. Então, todo ser humano tem o direito, né, tem a autonomia de decidir sobre isso, né? E o médico paliativista, neurologista, quem acompanha essa pessoa precisa entender as fases naturais, o processo natural do avançar da doença, para entender que é possível que a pessoa faleça, né, do avançar, mas ela pode optar por viver mais tempo. Mas é importante saber que esse tempo de vida tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Então, vai ser uma pessoa que vai depender de um aparelho de respiração, vai ficar acamada a maior parte do tempo, vai sentir desconforto local por conta da traqueostomia, vai ficar hipersecretivo, vai precisar ser aspirado, fora o impacto psicológico, que para a Solange foi muito maior, né? Então, a gente vai seguir um pouquinho mais no avançar da ela, mas agora com Solange traqueostomizada, né? Ela chegou nesse momento delicado e, no final do caos, ela foi traqueostomizada. E vocês vejam que até agora já estamos concluindo. Mas vejam bem, como é complexo e como a gente precisa de redes de apoio. A gente tem aí uma questão social, familiar, né, financeira, porque a família longe, tinham que ser resolvidas coisas, e aí você fazer reunião, e você tem sempre alguém que tem que tomar atitude, e essa pessoa acaba bancando mais. Então, você tem, como foi importante a atuação de um arquiteta que está aqui, Márcia, para fazer toda a adequação, para que ela e meus pais hoje se beneficiam disso, para poder ela estar numa casa confortável, que ela tivesse acessibilidade. Márcia considerou até a transição de um cachorro que ela adorava, inclusive no projeto. Ela participou disso. Na hora do guarda-roupa, ela, para que eu vou querer roupa? Eu não vou ter roupa? Então, vou me vestir. Então, foi tudo muito, muito pensado, apesar do sofrimento, foi muito enfrentado. A questão financeira, a gente está ali com a planejadora financeira, do antes, do durante e do depois. A questão do direito, estava dizendo, se Solange tivesse herança, como seria? Está ali, 2 advogados, não sei se tem mais outro. Ela teve judicialização de home care Teve judicialização de home care, que foi assim um caos. Aí você está ali sofrido, aí a gente já sabia o que aquilo ia acontecer. Até hoje eu estou com problema, porque o home care levou uma máquina que era da CESAP, e eu que assinei a responsabilidade, e ninguém sabe onde está esta máquina. Então, assim, são muitas esferas que precisam ser observadas, que precisam ser costuradas para que a gente possa, nesse momento tão certo da nossa vida, enfrentar. E as pessoas negligenciam. Eu, como gestora da agência, vejo brigas de família, a gente comenta, o corpo nem esfriou. E está ali, a família brigando pela herança, e ninguém resolve nada, e ninguém quer falar, ninguém quer enfrentar. Então, são coisas realmente muito dolorosas, são muitos profissionais, é um trabalho inter, multi, superdisciplinar, e que não precisa ser tão complicado, ele precisa ser feito. Na hora de você, por exemplo, decidir agora e depois, eu boto numa casa, no ILPI, numa instituição de longa permanência, eu deixo em casa, se eu colocar no ILPI, como é que vai ser? Né? Os filhos, quem vai ajudar, quem tem o dinheiro, quem não tem, quem faz? E a ela e outras doenças não espera você decidir, não espera você... Mas é muito difícil. A família dela se negava muito a falar sobre o assunto. Eu não podia esperar. Então, a barreira familiar também é muito complexo. A gente tem que ter realmente um preparo para trabalhar com isso. É importante ressaltar também, até incluir outros profissionais que foram muito importantes nesse processo de caminhada dela, né, de enfrentamento de doença. Ela tinha o apoio do pessoal do CRI, né, que chama do CRI. Então ela foi feito órteses para ela, né, com o pessoal da terapia ocupacional. Ela tinha físio, tinha fono. Então ela teve toda essa rede, que foi uma rede SUS, inclusive, que ela tinha, né, esse suporte.
Foram pessoas muito participativas na vida dela, até hoje, né? Até São hoje. pessoas muito queridas que, enfim, porque Sol também era uma pessoa muito cativante, então não tinha como ficar só no trabalho, ela Isadora, acabava. só um adentro. Como a terapia ocupacional fez a diferença aí, não é porque eu estou na frente de Thaís, não, mas um garfo adaptado, que ela pôde ter autonomia, uma escova, o tamanho inclusive, o projeto foi feito em conjunto, a arquiteta com a terapia ocupacional, que fazia o acompanhamento dela antes. Então, pequenas coisas, um garfinho, um canudo que era adaptado, e aquilo dava autonomia. Então, o quanto a gente pôde dar autonomia, ela teve. E isso ajudou muito para que a gente pudesse viver de maneira digna e respeitosa o processo de luto que nós ainda estamos vivendo. Então, assim, essa questão da autonomia sempre foi algo que Solange trouxe bastante, né? Ela já traqueostomizada, sem conseguir falar por completo, ali se adaptando ao ventilador, a todo aquele suporte ao lado dela, técnico de enfermagem, enfim, ela tinha um hospital dentro do quarto dela, né? Ela queria saber quem estava pagando a conta, quem era o técnico que vinha, que não era tudo. Então, assim, ela sempre queria estar ali sabendo de tudo, participando, preocupada com a mãe, preocupada porque... E a gente ficava, às vezes, Solange, se concentre no seu processo, em tudo que você está passando, mas ela tinha muito essa ansiedade de querer participar, a sua autonomia era sempre muito trazida. Ela né? fazia feira, a empregada, a funcionária da casa ia para o supermercado, tinha que levar o celular para mostrar o que estava em promoção, aí ela, o quanto podia, e foi assim importante para ela, mas a gente lidar isso. Ela queria sair, minha mãe tinha medo, mãe, deixa. Outra coisa também, ela fumava e fumava muito. Ela fumou até o quanto pôde. E eu fazia, às vezes, a gente ia para um lugar, aí ela ainda torta, ainda andando ruim, as pessoas sabiam que ela tinha fumou na cadeira de rodas, só longe, vamos menina ali fora que eu estou com vergonha, aqui, esperando fazer uma ficha, alguma coisa, e você fumando aí toda entrevada, e ela ria, vamos. Aí fumava o cigarro dela e voltava, porque não tinha o que fazer. E isso era também outro ponto inegociável para ela. Assim, eu não podia negociar o cigarro dela. Então, eu fazia Solange, você vai ter fuma, né? Vai fazer uma traqueostomia, o seu pulmão já está ali. Não negociava. O meu cigarro é a minha válvula de escape. Você negocia qualquer coisa comigo, mas não negocia o cigarro. E ok, né? Enfim, era o que ela conseguia. O máximo que ela podia dar era aquilo ali. E a gente aceitava, entendia e tudo mais. Então, para terminar, gente, a apresentação, né? Eu trouxe esse questionamento: se o fim ele é o começo de algo. Eu pensei nessa frase quando eu fiz essa apresentação, né, quando eu fiz esse pedacinho final, porque primeira coisa que eu queria deixar de mensagem é que a gente trouxe um relato muito pessoal, um relato íntimo, né, de Silvana, de sua família que está presente aqui, dos seus pais. A gente trouxe algo particular e publicou isso a todos, porque todo mundo aqui, acho que a maioria, trabalha na área da saúde, acompanha alguma pessoa que está num momento delicado da sua vida, não necessariamente tem que ter ela, mas é uma pessoa que tem uma demência de Alzheimer, um Parkinson, que está acamado, que está mais dependente. Do que dessa história de Solange a gente pode tirar de ensinamento? Porque quando a gente vê uma pessoa que consegue, até o último minuto, falar o que quer, falar das suas vontades, a gente começa a pensar naquelas pessoas que estão em casa, que a gente quer cuidar, que a gente quer proteger, que a gente quer fazer tudo, mas a gente às vezes esquece de perguntar para ela o que é estar naquela posição, o que é estar naquele local, né? Quais são as vontades dela, quais são os desejos dela. Não sei se alguém aqui tem um familiar idoso que está lúcido ainda, pergunte para ele o que ele quer no fim da vida, o que é importante para ele. A melhor forma de você honrar quem você ama é você preservar a essência dela o máximo de tempo possível. E para a gente poder extrair a essência de alguém, a gente precisa conversar, precisa dialogar. São conversas difíceis, não são conversas fáceis, não são bonitas e floridas tomando um vinho. São conversas difíceis, mas são necessárias, né? Falar sobre dinheiro, falar sobre herança, falar como quer morrer, se quer ser cremado, se quer ser enterrado, se tem um cachorro com quem vai deixar, se tem um filho com quem vai ficar. São perguntas, porque Solange recebeu um diagnóstico que ela sabia como ia ser o fim, mas talvez a gente já não saiba o nosso fim, possa ser amanhã, depois da manhã, semana que vem.
e a gente já expressou nossas vontades para alguém, a gente já planejou como vai ser essa partida, existe alguma organização na vida para que esse momento seja o menos doloroso possível. Então, a história de Solange e a ELA, que é uma doença tão cruel, vamos dizer assim, poderia entrar em ensinamentos em várias e várias outras situações. Então, eu quis trazer aqui o fim ao começo, porque Solange, como a irmã dela já falou, faleceu em janeiro, ela faleceu em casa, ela teve um quadro de insuficiência respiratória aguda, ela subitamente ficou com uma falta de ar intensa. Eu fui chamada e, quando eu cheguei, ela já estava nos últimos suspiros e já tinha sido acordado com a família e com a própria Solange, que sempre participou, que a gente não ia reanimar, né? A gente não ia fazer o corpo dela voltar, porque possivelmente voltaria numa condição pior do que já estava. E é bem interessante que os últimos dias de vida de Solange, a gente teve, eu falo a gente porque foi difícil para mim também, um fim de semana muito difícil. Antes, ela faleceu numa segunda, e o fim de semana eu estava numa granja, a gente não teve paz, eu não tive paz, porque Solange entrou num processo de intenso sofrimento psicológico. Ela chorava muito, ela delirava, ela não dormia há dias, porque para ela estava muito difícil estar naquela condição. Chegou ao ponto da gente sentir assim que ela tinha que ir, porque era insuportável para ela estar naquela condição. E ela foi. Ninguém fez nada. Ela chegou a hora e foi. Antes disso, a gente chegou a brigar com a cuidadora, assim, teve uma cena que eu não esqueço, porque Isadora começou a passar as medicações, que é outro desafio também, né? A medicação para que ela possa suportar, e a técnica, que era a melhor técnica que ela adorava, do home care, não vou dar, não vou me responsabilizar, ela vai para o hospital. E por 3 vezes o home care foi chamado, e minha irmã, acho que sofreu mais ali, ela chegou a ficar roxa, e minha filha gritando, tia, volta. E quando ela veio, a alta dela foi totalmente desastrosa. Aí ela volta para o hospital, aí vem para cá, e ela pedia por tudo para não ir para aquele hospital. E a filha dela puxou a bolsa da técnica, que a técnica estava querendo já chamar o SOS para levá-la para o hospital, e a gente tinha prometido para ela que ela não iria. Só que a médica disse, quem vai se responsabilizar? A médica está passando remédio demais. Como é que vai ser isso? Então, por isso que eu digo, você pode ser o melhor médico, o melhor chefe da equipe, mas quem está no dia a dia ali é o cuidador. E é isso que eu defendo. E por isso que lá na agência a gente está começando agora um curso, uma capacitação, porque eu vou seguir as diretrizes da NCP, uma capacitação em paliativos para cuidadores, técnicos e familiares. Porque você precisa saber como conduzir. Senão... Então, tudo isso que Silvana está falando, gente, para a gente finalizar, são fronteiras, né? São degraus que o cuidado paliativo tem dificuldade de chegar. Então, o que adianta a Solange ter uma médica paliativista, familiares esclarecidos sobre o tema, se a técnica de enfermagem que precisava administrar a morfina não queria administrar? Então, por mais que eu tivesse no telefone, faça a morfina nessa dose, repita em tanto tempo, ela falava, eu não vou fazer, porque a morfina vai matar ela. E eu não quero me responsabilizar. Então, para ela, existia um acordo coletivo em matar Solange. E aquilo me deixava muito furiosa intimamente, porque tudo que eu menos queria era fazer ela sofrer. Entendia muito bem o que estava fazendo aquilo de forma correta, de forma técnica e ética, com também a permissão da família. E meu intuito era simplesmente trazer o conforto para ela. Não sei se todo mundo sabe, mas a morfina é um medicamento, né? Um opioide que é usado para tratamento de dor, mas também é um excelente medicamento para controle da dispneia, da falta de ar. E foi por isso que foi prescrito para ela. E ela estava ali muito cansada, muito ansiosa e também com falta de ar, e foi necessário fazer, e a técnica se negou. Né? Então, e a vontade dela foi negada de poder manejar o delírio, a dispneia, tudo isso era possível ser feito na residência, e por conta do profissional, isso gerou uma ansiedade, um medo, um alvoroço desnecessário num momento tão delicado que ela estava passando. Então, para finalizar, finalmente, o fim é o começo, por quê? Porque eu acho que hoje, né, principalmente falando com o pessoal da NCP, eu acho que hoje uma sementinha está sendo plantada aqui, né?
Está sendo plantada essa semente aqui em Natal, Rio Grande do Norte, no Brasil, no coração de vocês, né? Então, o fim é o começo, porque o fim da história de Solange, eu sinto no meu coração que é o começo de uma história muito bonita, que Silvana traz, agora mais empolgada e mais empenhada em passar a mensagem do cuidado paliativo, ela tem esse empenho em querer capacitar profissionais, já tinha antes, mas agora com a experiência pessoal também traz isso, né? Então, eu acho que é isso. O fim foi o fim da história dela, mas continua na sua família, continua em Silvana, continua em mim, continua agora em vocês que estão assistindo essa palestra e vão poder passar um pouco desse conhecimento para as pessoas do seu trabalho, para seus familiares. Se mobilizou alguma coisinha em vocês, é porque ela continua. Tá certo? Muito obrigada. Ah, não, ainda não acabou, porque eu vou apresentar a Solange a vocês. Pai, por favor, segure aí a onda, e ele é mais sensível, mas eu falei para ele, a gente não foi ainda no cemitério, ela não gostava, eu não gosto, e eu disse a ela, pai, ela não está no cemitério não, ela está aqui. Então, Solange é isso aqui, que vocês vão ver agora. E claro que eu vou fazer propaganda também da agência. Oi, eu sou Solange, sou portadora de diagnóstico de ERA. Minha equipe de cuidadora são da agência lá. Oi, gente, eu sou Jaiane, sou cuidadora de Solange, trabalho pela agência lá. Passo os dias aqui com ela, muito contente em exercer minha profissão. Fiz o meu curso de capacitação pela agência lá e vim mostrar um pouco da nossa rotina para vocês. Estou aqui para auxiliar ela no nosso dia a dia, na rotina dela, para levar ela para os médicos, dar medicação, ajudar na alimentação, no banho. Fique aí um pouquinho com a nossa rotina. Pronto. Essa é Solange, o nosso sol. Ele aplaudir, viu? Obrigada. A gente gosta, não sei nem do tempo, mas gostaríamos de abrir aí para acho que a gente se empolgou. Gostaríamos de abrir para perguntas. Você responde. Eu já quero me meter aqui, viu? Eu já estava aqui me coçando. Primeiro eu quero dar os parabéns pela apresentação, foi fantástico, né? Eu pensei que fosse uma parede, viu? Disfarce. Eu não bebi, não. Hoje não. Mas parabéns pela apresentação, assim, de uma sensibilidade enorme, né? Vocês trocaram aí uma sintonia absurda, né? Falando. E eu acho que é isso que o paliativo detém, né? É isso que encanta a gente, porque como é que a gente fala de uma coisa tão difícil como é falar de doença crônica, evolutiva, que traz sofrimento, mas a gente se apaixona? Como é que a gente diz que cuidar de um processo de morte de uma pessoa é tão bom? Porque é sofrido, mas é bom. Porque se não tivesse essa equipe cuidando, como teria sido? Se cuidando dessa forma que vocês cuidaram, houve um sofrimento, imagina se não tivesse quem cuidasse. E aí eu vou falar de um aspecto que é o desafio de vocês aqui, que é o nosso, no Brasil todo, que é o meu lá em Brasília. Como que a gente faz isso se expandir para cuidar de quem não tem acesso a isso? Porque, felizmente, né, Solange teve. Né, a família, teve a agência lá, teve uma médica boa para cuidar dela, uma equipe competente. E quando as pessoas não têm? Né? E a gente sabe que, infelizmente, hoje, a maioria não tem. Né? A grande maioria não tem. E não é só quem não tem dinheiro e depende do SUS, não. Muitas vezes o SUS oferece serviço melhor do que os privados, viu? Às vezes, quem tem um serviço privado, com o seu convênio lá, está pagando um dobrado para conseguir uma terapeuta ocupacional ou uma fisioterapeuta que vá 3 vezes por semana na casa. Então, não?
passa 10 minutos para correr para outra casa. Né? Então, a gente está lidando com um desafio enorme. Vocês não estão entrando, alguns já estão há muito tempo, né? Mas quem está chegando agora, vocês não estão entrando num terreno fácil de cultivar. Mas como vocês mesmos viram, né, na história, não é fácil, mas é apaixonante, sabe? Então, eu estava me coçando aqui, eu queria era me levantar e participar aí com vocês, porque foi isso que gerou em mim, sabe? Parabéns. Obrigado. Segurando a mão dela até o final, porque eu, com as pessoas que estavam em volta dela, essa criatura, eu perguntei a ela, doutora, eu posso ficar aqui? Ela disse, pode, minha filha, se você tem condições, pode ficar. E eu fiquei até o final, pegando a mãozinha dela, a mão ficando roxa, e eu fiquei segurando, não chorei nem nada. Deus me ajudou que eu não dei escândalo, não fiz nada, fiquei até o fim. Agora, meu marido, coitado, chora demais, mas cada um é um jeito, né? Boa noite, doutora Isadora. Queria perguntar à senhora qual, na formação dos cuidadores, né, e na formação de medicina, se existe alguma unidade curricular na matriz dele sobre a parte de espiritualidade e a parte das novas tecnologias para ajudar nesse desafio, além do sufoco todo da vida, dos problemas que existem, se tem essa formação na criação das pessoas profissionais dessa área. Obrigado. E parabéns pela palestra. Boa noite a todos. Na verdade, assim, tem outros professores aqui também presentes, mas eu sou professor da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, e nós iniciamos uma disciplina de cuidados paliativos na Universidade Federal. É a primeira turma ainda, mas está começando, né? Claro que ainda é muito pouco, só tem 20 alunos, a turma de medicina tem bem mais do que isso, então é uma disciplina que, por enquanto, é optativa, mas terá que ser obrigatória, como já foi dito, não pode mais ficar como optativo, mas, enfim, estamos iniciando na universidade. Teve um professor aqui que acho que não está mais presente, mas na UNP, que é a outra universidade que tem o curso de medicina também, a gente sabe que essa disciplina existe, né? E já faz um certo tempo, inclusive, o doutor Juliano foi professor durante 3 semestres, eu acho, ele contou isso, dessa disciplina lá. Então, assim, é algo que está começando, a gente precisa trabalhar para que avance mais, tá certo? Mas a educação, estaremos juntos, né, com isso. A doutora Isadora, inclusive, esteve lá na turma também, dando uma aula para os alunos, não é isso? Confirma, né? É uma fronteira grande ainda. Recentemente, a NCP nos solicitou para fazer uma pesquisa. Você estava, né? Então, minha irmã também me ajudou na pesquisa e foi feito um levantamento nacional de quantos serviços, né? Não só, acho que era universidade, não era, Rosa? Universidades tinham na grade curricular o cuidado paliativo. E como é que ficou o cenário aqui? Você que me ajudou. Ficou... de uma outra disciplina, falava assim pontualmente sobre cuidados paliativos? Na realidade, o que a gente vê é que nem sempre tem a disciplina. Tem um tópico dentro da disciplina, né? Então, não é uma disciplina toda voltada para o cuidado paliativo, é um tópico dentro da grade curricular, né? E o que eu achei interessante, até fiquei espantada, né? Que dentro das grades da enfermagem é mais abordado do que dentro da medicina. O que é uma coisa que não faz tanto sentido, né? Eu fiquei meio chocada quando eu percebi isso, né? Em relação a meios tecnológicos em si, a gente conseguiu acesso a algumas coisas. Por exemplo, existe um computador, que na verdade é um programa chamado TOB, que ele consegue se comunicar através da movimentação do olho, porque chega uma fase que você só mexe o olho. Existe um óculos também que você coloca, alguns programas de celular, e ela até utilizou durante um tempo. Só que existe uma barreira aí que é em relação ao valor,
ao acesso a isso aí e ao tempo de aprendizado que a pessoa não tem. Então, você já tem que lidar com tanta demanda e ela não tinha muita paciência. Ela não quis nem o básico, que foi uma técnica que cuidou, vocês devem conhecer, doutor Severino, irmão e doutor Elmano aqui do Hospital do Coração, ele portador de ela também, e a gente acaba se comunicando, que nós tínhamos cuidadores lá, e ele acabou cedendo, por exemplo, tem uma cadeira que deixa você em pé, que tem alguns recursos, mas são a cadeira de roda, olha, só com cuidador, reforma de casa e cadeira elétrica e algumas coisas, esses 2 anos foi 218 mil. Só eu, fora o que a filha, o filho e a minha outra irmã e a família, né, que a gente às vezes fazia algumas coisas e a família toda chegava junto, gastou, porque não dá para pensar muito. Vocês viram ali na adaptação, assim, o quanto ela pôde, por exemplo, como foi importante ela escovar o próprio dente, né, e puxar. Aí tem um lençol que eu tive na Expo Longevidade em São Paulo, trouxe algumas coisas que eram acessíveis, é um tipo de lençol que você coloca e ajuda a virar. Existe um mecanismo que até o Banco do Brasil tem um financiamento. Mas, olha, para vocês terem ideia, isso eu me arrependi porque eu não filmei e botei no Instagram. Ela não tinha aposentadoria. Mas a gente conseguiu, colocamos no advogado e tal, chegou a aposentadoria. Para que ela pudesse receber essa aposentadoria pelo Banco do Brasil, aposentadoria de um salário, eu tive que pagar 600 a um home care para fazer ambulância. Solange morava na casa dos meus pais, que é ali perto da ABB. Então, a equipe de home care foi lá, porque a gente conhecia o gerente do banco e ele foi bonzinho conosco. O banco, depois que fechou, a gente foi às 5 da tarde. Aí a ambulância chegou lá, tirou Solange, levou todo o mecanismo respiratório, abriu-se o banco para ela colocar o dedo para poder receber. Ela só conseguiu receber 3 meses. Foi tão revoltante, a filha dela que mora na Itália estava aqui, a neta, e a gente ficou, sabe o que é ficar sem ação? E o pior é que você não tem a quem recorrer. E a gente ficava mais revoltada ainda porque Solange tinha tudo isso. E ela queria o dinheirinho dela para poder comprar um presente para o neto, para a neta, que ela teve essa possibilidade, estando em casa também, de estar com os netos e a família toda. E ela não tinha. E aí, por isso que a gente resolveu. Então, é assim, fora a forma que ela foi tratada no hospital, os profissionais não tinham o menor trato. Foi na Apvida, e eu vou dizer porque aperreio de vida realmente. Como ela não tinha aposentadoria e a gente tinha feito um plano de saúde há um tempo atrás, e a gente não imaginava que isso ia acontecer, tinha uma situação que para vir um medicamento, alguma coisa, tinha sempre que colocar o dedo para provar que estava ali, um sistema lá. Ela fez greve. Se enquanto não vier tal coisa, não coloca o dedo. Ao ponto do diretor do hospital ir lá. E fora outros absurdos que eu vou passar a noite aqui falando que são revoltantes. Então, pense numa pessoa com condições. Imagine o que esse pessoal sofre. A equipe, como o Neolane falou também, a diferença do particular para o privado, assim, não tem o que reclamar do SUS. Tudo que a gente precisou, a gente conseguiu. As redes de apoio, como a associação de ela, quando faltava o Rilosol, eles mandavam, como eles ajudaram. Teve a CESAP, que mandou muito dos materiais que ela precisou. Teve o UOL com um programa específico, que assim também foi muito importante. Teve o CRI ali perto, até porque era tanta coisa, a agenda dela era cheíssima. E, então, assim, o quanto ela pôde ser cuidada nesse sentido foi muito importante, vou dizer de novo, para que a gente pudesse estar vivendo o luto como a gente está vivendo agora. E olhe que vocês não têm ideia do que acontece lá na casa dos meus pais. Eu vou agora, vou dia 6 para Portugal, porque eu adiei isso 2 anos, que foi quando eu recebi o resultado, depois adiei mais alguns meses, e eu não posso mais adiar. Mas ela tomava conta de tudo, e nós focamos na doença e não vimos a parte operacional. E agora estamos eu e meus irmãos
é uma mistura de faixa de Gaza com o conflito do Iraque para poder organizar a vida destas duas joias raras que aqui estão, com essa força que eles apresentam. Mas por isso que eu acho que se eu entendi, né, Olano, porque a gente se conheceu e porque eu fui abraçada pelos cuidados paliativos, sabe? Eu tenho esse desejo de que realmente possa ser muito acessível, que as famílias possam... Porque existe o antes e o depois. Isadora falando do fim, o fim não necessariamente é quando você morre. Por exemplo, uma doença como Alzheimer. Minha mãe vai ter Alzheimer. Vai ser o fim para mim porque ela não vai mais me conhecer. Ela não vai mais ser a minha mãe. O papel vai se inverter literalmente. E aí, como é que a gente lida com isso? E ela vai demorar a morrer. Então, como é que a gente faz? Também é um luto, também é um fim. E aí você começa uma outra fase. E nós nos negamos a olhar para isso. Nos negamos. Foi importante para a Solange poder, ela como fumava, tinha um problema nos dentes, e foi importante para ela ter, nem que fosse por poucos meses, uma dentadura para poder rir. E aí a gente investiu nisso. E ela sorria nas fotos, daqui a pouco não dava mais, porque a caixa, tem um nomezinho aqui, foi atrofiando e aí não funcionou mais. Mas, assim, é muito desafiador, gente. Eu acho que a gente está... Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, de ter participado dessa reunião anterior. Vou reforçar, doutor Marcos, a sua acolhida, Neolânio e Thaisa, representando a NCP, a todos que participaram da reunião, a vocês, e vamos que essa luta é nossa. E eu estou programando, vocês vão ficar sabendo, mas acredito que dia 3 de julho, nós vamos ter uma ação também. Vai ser uma mesa redonda para a gente falar da parte prática. Vamos falar da parte jurídica, da parte financeira, da médica, do antes e o depois, do pós-morte, né? De quem fica e de quem vai. Por exemplo, como é que a gente lida no caso desse de Solange? Meus pais têm condições hoje de morar sozinho numa casa, mas a casa é cheia de memórias afetivas. Como é que eu vou tirar eles de lá? Como é que eles se veem no lar geriátrico? Um caso também que eu vivi, bem interessante, uma senhora contratou o trabalho da agência porque ela disse, minha filha, é o seguinte, eu preciso organizar a minha vida aqui, eu já tenho 80 e tantos anos, sou viúva, moro sozinha num apartamento nos Corais. E eu já doei tudo que eu tinha, mas toda vez que eu falo com as minhas filhas, elas choram. E eu já contratei o meu espaço no lar geriátrico, que ela queria ficar, na hotelaria geriátrica. Aí eu fui para essa reunião. Quando eu cheguei lá, ela explicou, está aqui, ó, isso aqui tudo eu vou dar para fulano, Beltrano, e aqui é minha roupa, que eu vou querer quando eu morrer. E esse terço eu quero assim, quero assado, e eu só vou levar isso aqui para o lar geriátrico. Então ela foi lá, visitou, e está morando lá, e eu participei dessa reunião com a família, e as filhas se debulhando em lágrimas e ela rindo. Ai, foi isso que eu criei. E assim, como essa mulher foi sábia, né? De ter tomado essa decisão quando ela viu que era momento. E outras situações que a gente vê, assim, o desfalecer de famílias, assim, morre um membro e todo outro. Tem pessoas que são, desculpem a expressão, idosos que são pedaços de carne, sustentados ali, mantidos ali porque sustentam bisnetos com suas pensões. Então, isso é muito cruel, né? Pessoas que passaram vidas trabalhando e estão ali. Tem que ser mantido porque recebem uma pensão muito grande. E aí, o que é que a gente faz com isso? Então, é preciso olhar, pensar e agir. Porque qual é o nosso fim? O que é que a gente vai deixar? Qual é o nosso legado? Acho que é isso. Está aberta ainda, viu? Mais alguma pergunta? Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Filho, eu advogo para planos de saúde, não para plano de saúde, né? Para pacientes idosos oncológicos de plano de saúde, né? Então, o paciente idoso oncológico é aquele que normalmente já está nessa situação. Eu parabenizo primeiro as expositoras, o Dr. Marcos aí pelo evento, os representantes da NCP, né? Que eu tendo a honra aqui
Eu sigo vocês aí, acompanho os eventos, mas só um detalhe, né? Nós tivemos aí essa 3681, né? A nossa portaria, né? Que regula a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que logo após a publicação, a doutora Ana Cláudia disse agora, os paliativistas que lutem, né? Ela foi entrevistada e realmente nós agora temos... Mas o que é que ocorre? Eu tive algumas passagens com clientes no seguinte sentido, né? Nós estamos pressionando aí as faculdades, né? Os cursos de medicinas, estamos pressionando os profissionais de saúde, mas a gente sabe que os cuidados paliativos, a gente entende talvez que seja uma coisa que não é só da área de saúde. Por que eu digo isso? Porque eu já tive passagem pelo menos com 3 clientes que a família chegou e o cliente lúcido. E a família disse, olha, o idoso, você faz todo o processo aí, conduz todo o processo do meu avô, né? Ou do home care, ou do tratamento de plano de saúde, né? Que ele tem direito, mas com um detalhe, não me fala em cuidado paliativo e nem manda ele para cuidado paliativo. Aí, quer dizer, ou seja, por quê? Porque a família entende que só essa palavra cuidado paliativo ou ir para cuidado paliativo é a sentença de morte. Então, isso quer dizer o seguinte, há uma cultura, não é nesse nível, né? E uma cultura, talvez, né? Em pessoas que falou em cuidado, quando fala em estar em cuidado paliativo, já começa a rezar, porque está no terminal. E não é isso. Eu tenho registro de pessoas que passaram 20 anos em cuidados paliativos e viveram muito bem esses 20 anos e, tipo aquele título lá, a morte é um dia que vale a pena viver. Ficou muito bem. Então, o que é que eu pergunto, né? O que é que eu venho trazer? A pergunta seria até para o pessoal da NCP também. O investimento dessa cultura de cuidado paliativo também no ensino médio, né? No ensino abaixo do ensino de faculdade, né? Segundo grau, talvez, teria que já ter nas escolas esse ensino aí, essa cultura do cuidado paliativo, para que não fique só esperando que o profissional de saúde seja aquele que vai impor, ou transmitir, ou forçar a atuação, o melhor investimento no cuidado paliativo, né? Então, a minha pergunta é essa. Mesmo a política nacional trazendo ali, a gente vê nas suas cláusulas, né, o fomento à educação do cuidado paliativo, mas a gente não vê na prática autoridades falando nesse investimento na educação de base ou educação técnica, né, de cuidados paliativos. Então, eu pergunto o seguinte, o que é que se espera, né, o que é que se propõe nesse sentido, né, de mudar essa cultura? Porque o cliente foi claro para mim. Ele disse, olha, não me fala e se falar em cuidado paliativo, não me bota em cuidado paliativo. Se colocar, então, já vou mudar de profissional. Senão, tudo bem. Quer dizer, quando, na verdade, o que aquele cliente precisava, cliente com câncer avançado, estágio bem avançado, precisava realmente era de cuidados paliativos. A gente tem um abismo que é sociocultural, esse é um fato, né? A gente vai precisar lidar com isso, né? E a educação realmente da sociedade como um todo é fundamental para que isso aconteça. A gente também vive numa cultura em que paliativo é gambiarra, certo? Então, a gente entende que o encanador, quando vai em casa, ele não consegue resolver o problema, ele faz um paliativo até resolver o problema. Então, existe algo ali que é cultural, que é um aspecto cultural que vai precisar ser resolvido. E ele vai ser resolvido muito com base de educação, mas também com a multiplicidade de acesso à informação adequada que a gente dá aqui no dia a dia, na troca de uma conversa ou de outra. E quando a gente tira, com certeza, o cuidado paliativo do cuidado de fim de vida e carrega ele para o lugar certo, que é na precocidade, no início do diagnóstico. Então, isso vai começar a mudar, mas é algo que tem uma trajetória ao longo do tempo. Tenho certeza que o professor aqui vai ter mais coisa para contribuir do que eu. Até parece. Eu achei a colocação perfeita, né? Esse questionamento. Porque é um problema social, cultural, religioso
e eu diria até, não me interpretem mal, por favor, da ignorância do ponto de vista da informação correta, como o Thaís trouxe, mas de uma informação que seja construtiva. Mas se eu não tenho isso nem dos profissionais de saúde, como que eu cobro isso da sociedade em geral, né? Se eu escuto isso de colegas médicos que desconhecem o tema, que desconhecem a pauta, como que eu cobro isso de alguém que ainda, né, não tem a noção do lidar com um tema tão sensível? Então, acho que seria um desafio, mas não é impossível a gente discutir isso, né, em outras instâncias. Mas, veja, foram anos pleiteando que isso entrasse no currículo dos residentes. Aí a gente conseguiu há 2 anos. Agora, depois de anos lutando pela graduação, aí a gente conseguiu o ano passado, né? Quem sabe a gente consegue levar isso para as escolas um dia, mas eu não acredito que isso vá ser fácil, porque se a gente ainda está discutindo o que é importante na matemática e no português, que dirá, né, no aspecto do suporte à vida, ou da atenção à vida. E quando eu falo vida, eu não estou falando de assistência à saúde em si, né? Mas a vida. O que é importante para a vida do sujeito, né? Do ponto de vista antológico mesmo, né? Mas, enfim, o que a gente precisa fazer, talvez, seja ampliar a divulgação disso nos meios de comunicação. Me lembro que, no primeiro Simplecare, Silvana conseguiu uma entrevista no Bom Dia DF, né? E aí eu fui lá, Bom Dia, DF é lá, né? No Bom Dia RN, e a gente foi lá, né, de manhã cedo, falar sobre isso. E aí, quando terminou, a repórter, né, a jornalista que era a âncora do jornal, me chamou assim e falou assim: olha, eu estou impressionada, que eu não tinha ideia de que cuidado paliativo era isso. Ela achava que era para cuidar do fim de vida, né? Então, é isso, né? É a gente lidar com um processo de desmistificar isso que para algumas pessoas é o cuidado para a morte. Entender, eu digo muito nas aulas, né, que o cuidado paliativo é para 10 horas, 10 dias, 10 meses ou 10 anos. A gente não sabe, mas a gente precisa ensinar à sociedade que é isso. E aí eu acho que um grande influenciador positivo nos últimos anos que a gente teve foi o Papa Francisco, com algumas falas de quebra de paradigma que as pessoas precisam do cuidado paliativo. Então, ele, talvez, né, como um líder religioso tão importante, eu não estou aqui julgando o mérito da religião de ninguém, porque a gente tem que trabalhar com espiritualidade, não com religiosidade, mas como um líder espiritual tão importante, de tão alcance, né, numa fala dele, chegar e dizer que as pessoas precisam disso é muito importante. Mas veja, a gente não tem formação nem de capelania direito no Brasil. Conto nos dedos quantas pessoas que eu conheço que têm formação em capelania. Em Brasília, que eu saiba, 2. E a gente fica dizendo que o ideal é que a equipe de cuidado paliativo, o ideal é que tenha um capelão. E capelão não é líder religioso. Capelão é uma pessoa com formação em capelania. Então, é muito desafiador ainda, né? Mas é um tema que nos provoca, porque a gente quer que isso realmente se propague. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigado. Neulânio, parabéns pela fala. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, vamos encaminhar aqui para ela ali, ó. Eu acho, assim, primeiro que é um privilégio estar aqui nesse espaço, né? Porque eu não sou da área da saúde, eu sou da sociologia, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque quando você começa a entender que cuidado paliativo é um direito de morrer bem, né? Só que pensar isso no Brasil, onde as pessoas não têm direito de viver bem e não têm acesso à saúde tradicional, essa básica, pensar nisso, né, de você poder ter uma boa morte, ter acesso a isso, eu acho que é ainda muito desafiante, como você falou da ignorância, né? As pessoas aqui no Brasil ignoram os direitos básicos
E falar sobre isso é tipo ir além de tudo, assim. Não tem um mínimo e a gente está falando do máximo, né? Não tem o início, a gente está falando do fim, né? Então, eu queria fazer essa colocação de que eu percebo que o cuidado paliativo é muito sobre... É sobre política, né? É sobre isso. E, para mim, tudo que está sendo discutido aqui deveria também ser levado lá para fora, porque isso interessa a todo mundo. Não é só sobre o idoso, mas é sobre mim, que um dia vou ficar idosa, é sobre minha mãe, que também vai ficar idosa e talvez não tenha acesso a isso. É sobre toda a sociedade, né? Então, é isso que eu queria colocar, assim, né? Que é realmente muito provocante, muito instigante e dá vontade de lutar, né? Assim, por isso. Por mais que seja uma pauta, né, que, como você falou, né, Rosa, minha irmã, e é uma ativista social aí, e ela por mais que seja algo, né, que a gente está falando aqui de algo que pareça ser utópico, algo que nem o básico é ofertado, mas na minha experiência, o pouco que é ofertado faz muita diferença. E eu acho que é isso que a NCP, é isso que a política quer fazer. Ela quer provocar, ela quer ir na utopia para ver se conseguir o mínimo, né? Porque, como foi falado aqui, como fazer uma política nacional de cuidados paliativos se a gente nem tem pessoas suficientes para capacitar? Mas precisou ir na utopia para isso ser um dia, ser colocado aqui, ser discutido, né? Então, eu acho que essa questão ela vai gerar muitas discussões, mas o mínimo que é ofertado, uma conversa, uma morfina bem indicada, uma dor aliviada, um pouquinho que é feito já faz muita diferença na vida da pessoa e da família. É isso. Boa noite, meu nome é Gerlane. Quero assim parabenizar a Silvana, toda a mesa. Né? Eu cheguei um pouco atrasada, mas assim é um tema relevante. Eu acho que poderia começar nas academias, né, nas universidades. Eu sou fisioterapeuta, certo? E já há 28 anos, e a gente não, na universidade, a gente não vê, né? Isso falando. E a equipe de saúde tem que estar integrada no cuidado paliativo, porque a finitude precisa ter uma dignidade. Né? E quantas pessoas, eu trabalho hoje com adultos e com idosos, quantas pessoas, né? Com doenças crônicas não transmissíveis que pegam infecção e muita gente diz assim, cuidados paliativos. Né? Então não responde mais antibiótico nenhum, né? E a família fica desassistida, muitas vezes diga, o que é isso, hein? O médico disse que precisava disso, vai para um homem que quer. Né? Então, assim, às vezes sequela de uma diabetes, né? Com uma falência renal, paciente renal crônico, né? Alzheimer, muitas vezes o idoso associado, né, com essas doenças. E isso aí eu acho que todo profissional, né, tem que colocar, todo profissional de saúde, né, tem que colocar o paciente no centro do cuidado. E o cuidado vai até o fim, que é o começo. Né? Então, parabéns e obrigada. Com a palavra, o presidente do Conselho Regional de Medicina para a finalização. Eu já estava inscrito mesmo. Bem, pessoal, assim, é muito gratificante estarmos aqui até essa hora, tratando de um tema muito interessante. Cuidados paliativos é solução, né? É uma solução, mas está imerso a muitos problemas. Né? Vimos agora, o maior de todos é realmente a falta de conhecimento do que é o alcance de cuidados paliativos. Esse é o maior problema. E isso é cultural. É cultural porque, para poder termos esse patamar desejado de cuidados paliativos, atingindo a quem tem direito, vai levar muito tempo, porque não é apenas no nível de profissionais de saúde, mas já é o necessário começo, porque ainda há muitos conflitos. Recebemos recentemente aqui de uma UTI de Natal, um paciente que estava com condutas divergentes entre a equipe de cuidados paliativos que atende esse hospital e a equipe de plantonista da UTI. Então, assim, por que esse conflito? Aí fica no meio o paciente e a família sofrendo, além do sofrimento da doença, além do problema em si,
está diante de uma divergência profissional. Então, assim, nós temos a obrigação de fazer com que o conhecimento técnico e ético que se envolve nessa abertura de tratamento digno, ele precisa passar por conhecimento, difusão maciça de conhecimento. E isso, obviamente, deve começar com todas as equipes profissionais que têm que estar integradas neste tipo de atividade. É o início. Mas a preocupação abordada aqui é que esse conhecimento tem que ser difundido na sociedade como um todo. Todos têm que conhecer o que é isso, porque, a princípio, falar sobre morte é ruim, é chato, eu não quero, não precisa, e fica se protelando uma conversa, uma abordagem que é inevitável. Eu sou obstetra, trabalho na medicina no início da vida, né? O nascimento, o pré-natal, bem no comecinho lá. Mas isso é uma ponta de um ciclo que vai terminar na outra, que também é inevitável. Todos nós que estamos aqui nascemos e vamos morrer. Só não sabemos aonde, nem quando, nem de quê, mas vamos morrer, é uma certeza absoluta. Mas ninguém quer conversar sobre isso, porque culturalmente isso é quase que pecado, falar sobre a morte. E não é. E a gente tem que começar a partir de nós, de nossos familiares, de nossos amigos, e aí sim as mídias sociais, a imprensa, isso tem um papel fundamental de ajudar na divulgação desse tema. Como o Neulânio observou, quando ele fez a entrevista dele da outra vez aqui, a equipe que estava lá se encantou com o tema. E é verdade, onde a gente passou essa semana fazendo entrevista, todo mundo acha interessante. Mas é porque é tão raro falar sobre isso, é tão difícil alguém que queira falar sobre isso, mas, acima de tudo, é extremamente necessário. Então, hoje começamos aqui, apesar de ter finalizado uma apresentação, mas começamos uma nova fase, né? E, embriologicamente, nossa Academia Norte Rio Grandense, ou Potiguar, de Cuidados Paliativos, já está sendo gerado, né? E como obstetra, vamos fazer esse pré-natal e esse parto rapidamente. Não tem como fazer diferente. Então, assim, agora vamos para os agradecimentos, né? Começando aqui por Silvana e Isadora, que nos deram de presente uma apresentação brilhante, muito rica, e que realmente nos ensinou muito. E aqui a representação da Academia Nacional, aqui, com Neulânio e Thaís, né, que vieram nos brindar com a presença deles, com o conteúdo de um assunto tão importante, tão necessário, que essa semente que já existe aqui possa conseguir germinar e dar o fruto que é necessário. Eu queria fazer um agradecimento especial. Na nossa equipe aqui de eventos do Conselho, temos uma funcionária, Sandra, que ela participou desde o início de todos os momentos de preparação, mas que de ontem para hoje se internou por problema de saúde, mas está bem. Mas a ausência dela aqui, a gente vai agora agradecer ela pelo que fez e reconhecer que a ausência dela aqui é justificada e que a gente agradece bastante. Todos os outros colaboradores aqui, Nelson, Bruno, todos que contribuíram com a condição de poder acolhê-los de forma adequada e carinhosamente, sempre voltado a que vocês tivessem um momento agradável aqui dentro, além do conhecimento técnico, estar aqui realmente bem acolhidos. Minha equipe da diretoria que está aqui presente, doutora Cristina Monte, doutora Giana da Escócia e doutor Gilmar Murim, que por acaso também é meu professor. Né? Foi meu professor quando eu era estudante e é meu professor até hoje. E em homenagem a esse professor, eu peço para que ele venha dar as palavras de encerramento dessa nossa atividade de hoje. Professor, com a palavra. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite ao meu presidente, doutor Marcos, a doutora Isadora, né,
que é graduada na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria a gente encontrar os nossos professores, os nossos alunos, ex-alunos, cumprindo as tarefas que a vida lhes confiou. Então, a doutora Isadora e a minha colega de saúde, Silvana. Também os familiares que estão, os colegas que estão com essa missão de fazer acontecer, e nossos parabéns pelo entusiasmo, por abraçarem a missão. A primeira questão que a gente tem é de agradecer a Deus por estarmos aqui nesse momento, não é? Vivenciando esse momento e aprendendo para disponibilizar. Na nossa instituição, a UFRN, nós temos um símbolo da instituição em que tem uma águia que simboliza e nos ensina que devemos alçar voo e agir na hora que é preciso agir. Temos a estrela que ilumina um livro, que é o conhecimento. E temos uma frase em latim, que é acipte, que é receber de graça para devolver. Receber de graça para devolver. E assim, esse momento é muito rico para nós no Estado, em que estamos com essa tarefa já praticamente consolidada. Eu posso dar o testemunho, complementando o que o professor já trouxe aqui, de que já na UFRN nós já temos um grupo importante vinculado à educação e à prática de cuidados paliativos, e é liderado pelo professor Juliano, que aqui estava no início dessa reunião. E, assim, faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme quando a equipe participa, e ela é uma equipe conjunta, né? Participa e implementa o olhar de cuidados paliativos. Então, na nossa prática, já há alguns anos, a gente fala sobre como fazer uma prescrição médica. E no final dessa aula, a gente fala, ainda hoje tive a oportunidade de exercitar isso, saber reconhecer quando estamos diante de um paciente que exige cuidados paliativos, para que a gente possa nos transportar para uma outra dimensão de forma digna. Então, veja, tem uma questão que é do conhecimento e a gente precisa socializar. A sociologia falou com a indignação que é necessária. Porque é preciso haver indignação para a gente enfrentar lutas. E assim, eu vou terminar pelo fim, usando as palavras que foram dirigidas para um profeta, Jeremias. Não temas. Não temas. Enfrente o que precisa enfrentar e não temas. Então, com muita alegria, estamos então aqui na casa que foi presidida em primeiro plano por Onofre Lopes, que é o nome da instituição de ensino. Primeiro, professor, tem o coração do Onofre Lopes, ele foi o primeiro presidente do Conselho Regional de Medicina. E ele recebeu a missão de fundar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seguindo o exemplo dele, não temas, vamos arregaçar as mangas e enfrentar o que precisa ser feito. E essa é bem a frase da nossa instituição, fazer o que precisa ser feito. Então, estamos hoje aqui, presidente, com muita alegria, e eu lhe agradeço a oportunidade, né? E abraço a todos. Podem contar conosco. Podem contar conosco. Nós estaremos dispostos a ouvir e aprender com todos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.